Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você está acessando o nosso YouTube, está acessando esse podcast, começando mais um Academia do Saber, diretamente da sede do Instituto Chama, aqui na Avenida Francisco Morato, 1876, no Butantã. Aqui a gente tem uma programação incrível e você pode acompanhar tudo através do @Instituto Chama no Instagram. Já anota aí, ó, @Instituto Chama, para saber tudo o que acontece aqui no Instituto. Você também pode alugar esse estúdio aqui para fazer o seu podcast. Então não perde essa oportunidade. E hoje eu tenho a honra de receber... Você lembra quando a gente fala que ambiência é tudo? Ambiência é tudo. E esse cara eu conheci numa mentoria que reúne os maiores treinadores do Brasil. É uma mentoria da qual eu faço parte, chamada Zeus. E eu tive o prazer de conhecer ele, que é do Centro-Oeste brasileiro. Carlos Henrique Leão, dono do Instituto Leão. Meu irmão, que honra, que prazer te receber aqui. Muito bom. É um prazer sempre estar aqui com pessoas que a gente tem a satisfação de estar junto, né? E hoje você me convidar para vir cá participar desse bate-papo, para mim é um prazer mesmo. Você que está aí nos ouvindo, a gente tem nosso instituto aqui em Rio Verde. Hoje eu estou aqui no Instituto Chama, em São Paulo, com essa pessoa maravilhosa aqui que é o Pedro Fabrini. Também treinador, também tem seus treinamentos aqui, tem seu instituto. E é muito bom andar com essa ambiência, com pessoas que trabalham com o desenvolvimento de outras pessoas. Carlos, vamos lá. Ó, eu te conheci dentro do Zeus, que reúne os maiores treinadores do Brasil. Ali a gente troca experiência, a gente tem uma reunião de mastermind ali para um aprender com o outro. Certo. E eu fico impressionado com a quantidade de conteúdo que você tem, com tudo que você entrega pra gente lá também. É uma honra caminhar ao seu lado. E eu não podia deixar de chamar você aqui, sabendo que você estava aqui em São Paulo para uma reunião do Zeus, inclusive, sim, onde a gente vai estar junto. Eu falei que, eu preciso de você aqui no podcast, porque você tem muito conteúdo para entregar. Primeira coisa que eu quero saber, como é que você entrou pro desenvolvimento humano, cara? Como que isso tocou? O que você fazia antes? Cara do céu, aí é uma longa história, né? O nosso podcast então nem resume. Cabe, né? Na verdade, eu venho de uma longa estrada, né? Mas a minha esposa, a minha família, a gente tem uma empresa, né? Uma empresa rural, né? Nós somos um produtor rural e a gente planta, a gente mexeu com gado de leite, essas coisas. E devido à insatisfação de não conseguir romper e grande dificuldade, eu comecei a olhar e um certo dia eu olhei, porra, que merda que eu tô fazendo? E aí eu falei, cara, eu via vídeos na internet, eu via gente falando de prosperidade, de crescimento, e aí eu naquele ciclo, né? E eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. E aí comecei a participar assim como você tem um produto ali, o DDR, né? Uhum. Dinheiro rápido, né? 21 dias. E eu entrei num programinha desse semanal, e comecei a ver várias coisas ali, e depois comecei a acessar, ler uma leitura, um livro, e quando eu vi, cara, eu tava me formando, porque foi tão bom pra mim, que eu falei, cara, se isso foi tão bom pra mim, se acessou tão rápido, se isso acendeu a chama pra mim, por que não me profissionalizar nessa coisa? E daí comecei a estudar, comecei a fazer formações do corporativo, e fui buscar essa ambiência, assim como você tá nos falando aqui hoje, né? Pessoas que estão buscando o mesmo propósito. E foi aonde que a gente se encontrou, a gente se conheceu e fazemos parte lá da mentoria dos Zeus. E isso tem me trazido grandes resultados, além de estar junto de pessoas que também têm grandes resultados. Então, esse compartilhamento de material, de conteúdo, faz essa troca. Esse ambiente faz muito resultado para a gente. E qual foi a primeira grande virada de chave na sua vida? Porque assim, um monte de gente acompanha desenvolvimento humano, tem grandes mentores, tem muito conteúdo gratuito na internet. Inclusive, o podcast aqui é um conteúdo gratuito, mas aí a gente vai buscando também os pagos, né? Porque o gratuito acaba sendo aquele mais raso, e aí a gente vai buscando os pagos, a gente vai procurando se aprofundar, vai entendendo mais. Qual foi a grande mudança, cara, que deu na sua vida? Você fala assim, ó, tinha o Carlos antes e depois que eu passei por isso aqui, tem o Carlos depois. Porque hoje você transborda isso. Hoje você entrega para empresas, cara. Hoje você entrega para grandes empresários ali no Centro-Oeste. Hoje você tem também um instituto montado, né, onde você recebe pessoas e é uma grande responsabilidade. Qual foi essa primeira grande virada de chave em você? A primeira grande chave que eu quero trazer aqui para todos vocês que estão nos ouvindo hoje, que eu posso trazer assim, que marcou muito meu coração, é o seguinte: acreditar em mim mesmo.
Porque se nem eu não acreditasse em mim, eu fui a primeira pessoa a me comprar. A primeira pessoa que teve que comprar eu, porque a gente fala que o Instituto são só paredes, né? Na verdade, o Instituto somos nós. Somos eu, somos você. Então, a primeira pessoa que teve que me comprar, que acreditar mais em mim, saber que eu sou capaz, que eu consigo crescer, prosperar, foi eu. Então, essa foi a primeira grande chave que eu trago de virada, é que você tem que acreditar em você mesmo. Ninguém acredita em você. Talvez nem seus familiares, nem seus amigos, nem seu professor, ninguém. Talvez nem mesmo seu cônjuge. Mas você tem a obrigação de acreditar em você, que você tem capacidade, que você tem potencial. E essa é uma grande lição que eu trago para nós aqui hoje. Acreditar mais na gente própria. Era uma dor muito grande sua? Com certeza. Você tinha essa insegurança? Porque normalmente a gente vem da nossa insegurança. Com certeza. O Carlos antes era um Carlos que não acreditava, que era capaz. Um Carlos Henrique vítima. Um Carlos Henrique que era dependente de outras pessoas, que tinha que vir um salvador, alguém para me salvar. E hoje, simplesmente, eu posso dizer para vocês o seguinte: ninguém vai salvar vocês. Nem o governo, nem a família, nem ninguém. Se você não fizer por você, nada vai tirar desse lugar. E às vezes hoje você está aí nesse lugar que você acha que é o fundo do poço. Eu posso te dizer que aí é o melhor lugar. É o melhor lugar que você pode estar embaixo, olhar para cima e dizer: eu entrei aqui, eu mesmo vou sair. De agora só para cima. Só para cima. A gente tem aqui no Instituto, a gente tem o NNR, que é Não Negocie Resultados, isso, cara. E é exatamente por aí. Com certeza. Né? Não negocie resultado. E como é que é hoje o teu trabalho junto ao corporativo? Porque você está numa área rural, vamos dizer assim, né? Você está no centro-oeste brasileiro. Com certeza. Que o agro é muito forte ali. Como que é o trabalho junto a essas pessoas? E como que é a aceitação disso também, Carlos? Porque a gente acha, às vezes, que por ser fora, talvez seja um pouco mais difícil, as pessoas não têm isso. O que muda para a pessoa ali? A grande verdade que eu quero trazer para vocês é que a empresa, o agro, né? A gente olha para a propriedade rural, enquanto eu era equipe, né? Eu operava, eu comprava, eu fazia toda a movimentação rural. Enquanto eu não saí desse posto e me passei a colocar de fora, olhar por cima, olhar o financeiro, olhar de forma geral processos, administração, eu não me via como esse empresário que eu me vejo hoje. Então, a empresa rural nada mais, nada menos que a mesma empresa do corporativo. Tem processos, tem pessoas, tem direção, tem financeiro, tem toda essa parte. E hoje a gente consegue entregar um grande trabalho para a empresa, para o corporativo. Por quê? Porque a gente tem toda uma metodologia de vivência. A gente tem lá em Rio Verde, Goiás, uma única empresa, um único instituto que tem o simulador empresarial. A gente consegue trazer toda uma vivência para o âmbito empresarial, onde a gente coloca não só os funcionários, gerentes e líderes a participar e promover, de fato, essa integração, vamos dizer assim, né? Uma integração do conhecimento, né? Porque, normalmente, uma criança, ela trabalha por repetição. Uhum. Ela aprende por repetição. Né? Então, ela está ali na toboada, 2 mais 2, mas o cara já está velho, 40, 50, 35, ele já não aprende mais por repetição, uhum. Ele aprende por experiência. E no simulador empresarial a gente consegue trazer todo esse âmbito de comunicação, trabalho em equipe, escuta ativa, né? E isso promove de fato o comportamento da pessoa. Porque a gente, quando vê o comportamento da pessoa, ela transforma pela sua vivência. Carlos, isso que você falou é uma coisa muito legal, porque o CNPJ nunca é maior que o CPF, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, a gente sempre fica com aquele intuito, né? Ah, mas por que você saiu da empresa? Né? E a gente entende o quê? Que CNPJ não toma decisão. Uhum. Quem toma decisão é o líder, é o gerente. Então, quem toma decisão no CNPJ são CPFs. E normalmente, um líder, um funcionário, alguém, sai da empresa e sai descendo o sarrafo. Saber que o CNPJ está lá, não sabe nem que ele existe. Né? Porque quem está à frente da empresa é o líder, é o gerente, é o proprietário, que talvez não conseguiu olhar ainda, né? E às vezes ele convida nós para fazer um trabalho na empresa e a primeira pergunta que ele nos faz é o seguinte: cara, eu tenho uma equipe lá e ela não entrega, não enganja, eu quero que tu vai lá e faça o treinamento para mim. E a primeira pergunta que eu faço: você vai participar? Não, só a empresa. Então, já é um trabalho que a gente vem trabalhando, é isso. A gente vai dar o treinamento, a gente quer dar o treinamento para toda a empresa.
Porque a empresa a gente entende que não é só a pessoa que varre o chão, que fabrica a peça. A empresa é toda a equipe. É Deus do faxineiro até o diretor, líderes, gerentes, né? Então o nosso trabalho é com toda a empresa. Por quê? Porque quando a gente entrega, a gente vê o resultado. O próprio líder, o próprio gerente se coloca vulnerável ali. E realmente você vê aquela integração da empresa, que é chamada equipe. Né? Então, quando o líder, o gerente, quer que a gente vá lá e faz um treinamento somente para os funcionários, ele não pode, por exemplo, estar ali no salão de treinamento com os funcionários e ele ali de ele fora olhando. Ele não pode estar ali olhando. Ou ele participa ou ele fica porque fora. Porque aí não é um treinamento, aí virou auditoria. Exatamente. Aí você vê que os funcionários não têm aquilo, né? Então, a participação é muito importante de toda a equipe, né? De todos os líderes, gerentes, funcionários, faz toda a diferença no nosso tipo de treinamento. Ou vem e participa 100%, ou então nem entra na sala. Exatamente. Então, já que é para trabalhar só com os funcionários, então ele nem vem no salão. Fica lá na casa dele, na empresa lá. E você faz esse atendimento na empresa e dentro do instituto, ou você faz aonde for melhor? Com certeza. A gente montou toda uma estrutura física para atender as empresas. A gente tem lá nosso salão de treinamento, tem toda a área, um ambiente ali preparado para atender e fazer essa melhor entrega para as empresas. Mas a gente tem muita empresa que quer que faz dentro do próprio ambiente. Ok, mas é muito válido muitas vezes a empresa tirar o funcionário ali de dentro e levar para um outro ambiente, que aquele ambiente já fala, poxa, a empresa está investindo. E acaba saindo um pouco daquela rotina, né? Porque muitas vezes o funcionário está ali naquela ambiência, ele já acaba pegando uma peça, atendendo alguém que bateu na porta. Uhum. Então, é importante. Mas a gente consegue hoje, a gente tem toda a estrutura que a gente consegue atender em loco, dentro do nosso salão de treinamento. E caso a empresa preferir tiver um espaço, a gente também faz dentro da empresa. Carlos, eu sei da tua preocupação, lógico, com toda a metodologia, com todo esse cuidado, com toda essa entrega, mas às vezes quem está assistindo a gente ainda não conhece. Então, como é que funciona? Só para entender, por exemplo, o cara tem uma empresa lá na tua região do Rio Verde, ali perto, porque eu sei que você atende toda a região também, você não atende só a cidade, mesmo o Rio Verde já sendo uma cidade grande. Inclusive, agora, dia 17/8, a gente vai fazer uma entrega para o supermercado Fortaleza. Forte abraço, obrigado pela confiança aí de vocês. Muito bom. Aí, como é que funciona? A pessoa te liga, o cara fala assim, tô aqui, queria que o pessoal do Instituto Leão viesse aqui falar comigo, tô com um problema, quero treinar minha equipe. Você faz um diagnóstico, você oferece... Me conta aí como que é esse processo. Como que a gente trabalha, Fabrina? A gente entende que assim como a empresa rural, que é a fazenda, é um estilo, é um segmento, né? O supermercado já é outro segmento. Se a gente já for para uma empresa, por exemplo, que é uma usinagem que mexe com peça, já é outro segmento. Então, qual que é o nosso trabalho? A gente visita a empresa, escuta, senta ali com o gestor, com o diretor, com o gerente e escuta. Qual é o maior problema? O problema está na comunicação, o problema está na escuta, o problema está no processo, está na venda. Por quê? Porque é muito interessante a gente fazer essa escuta, esse entendimento, como é que a pessoa, o que ela de fato precisa. Por quê? Porque a nossa entrega é personalizada. A gente entrega realmente o que a pessoa entrega. Se o problema dela, dentro da empresa dela, for comunicação, a gente trabalha comunicação. Se o problema for vendas. Se o problema for relacionamento. Quer dizer, você tem uma linha de raciocínio, você tem uma linha de trabalho, mas que você personaliza de acordo com a necessidade do cliente. Com certeza. E isso, sem dúvida nenhuma, potencializa o retorno, né? Com certeza. E, na verdade, a gente entende que existe uma metodologia para isso. A gente não está aí entregando nada, o Carlos inventou da cabeça. Não. A gente foi buscar processos, buscar empresas, buscar toda uma segmentação, uma metodologia para, de fato, trazer o resultado para a empresa. Não só para o líder, mas para todos os funcionários também. E hoje você trabalha com NR1 também? Ainda não. Ainda não trabalho com NR1 ainda. Mas eles estão tendo que... Porque é o seguinte, você faz o diagnóstico de NR1, né? Mas depois você tem que fazer a prática e na prática entra o teu trabalho. Então, com certeza. Sem dúvida, ele tem lá um diagnóstico que já chegou para ele de alguma forma, porque é obrigatório por lei hoje. Você tem um funcionário, você sozinho, você precisa fazer isso aí. Com certeza. E aí ele vai precisar ele tem que ter ações que ele precisa fazer durante o ano. Com certeza. Para diminuir risco psicossocial. E aí entra o Instituto Leão com todo o trabalho que vocês têm lá. Toda a estrutura que a gente consegue monitorar, inclusive a gente tem todo esse treinamento personalizado. A gente tem empresas que a gente faz acompanhamento semestral, anual ou até
day trainer, por exemplo, né? A gente traz lá um day trainer por mês. Não, esse mês a gente vai trazer o treinamento experiencial, o simulador empresarial, para trabalhar comunicação. O próximo mês, liderança. O próximo mês, vendas. Então, a gente consegue fazer todo esse trabalho aí também. Cara, eu sei que você tem um trabalho muito bonito e que eu acho incrível, que é de entregar até palestra gratuita, né, cara? Você entrega palestra gratuita para as empresas, a empresa liga para você e fala, eu queria entregar uma palestra aqui para os meus funcionários. O Instituto tem esse trabalho de levar gratuitamente para eles isso. Conta um pouco desse trabalho, cara, porque às vezes a pessoa está assistindo, ela fala assim, eu não tenho capacidade de melhorar os meus funcionários, porque isso é caro. E não só não é caro, né? Porque tem um retorno de investimento aí, mas como você também tem alguns programas gratuitos, você faz dentro do Instituto umas palestras gratuitas e tem outros que você leva para as pessoas, né? Como funciona? Com certeza. O que acontece? Isso, na verdade, que você está falando, que as pessoas costumam dizer que é caro, na verdade se torna uma crença. Porque ela olha para aquela pessoa que entrega um treinamento, que entrega uma palestra, e ela acha que aquilo está longe da minha realidade. Hoje, no nosso instituto, a gente tem semanalmente um calendário, um cronograma de palestras. E a gente faz palestras sobre vendas, inclusive agora, dia 6/8, a gente vai ter uma palestra onde que eu vou entregar para todos vocês. A palestra é gratuita, é só entrar no meu Instagram, né? @eu sou Carlos Henrique Leão e fazer a sua inscrição. A gente vai entregar agora dia 6/8 às 19h30 lá no Instituto Leão a palestra As 5 Leis do Exército de Vendedores. Você já está convidado. E assim, toda semana a gente tem palestra sobre liderança, palestra sobre comunicação. Toda semana a gente tem um tema diferente, justamente para quê? Para trazer as pessoas para enxergar o potencial que elas têm e conhecer um pouco também da nossa estrutura. Então, se você tiver interesse de trazer alguma palestra para dentro da sua empresa, entre em contato conosco, fale com a gente leva gratuitamente essa palestra para dentro da sua empresa, personalizada com o tema que você precisa. Ou seja, não tem mais desculpa, né? Claro. Não tem desculpa. Só não cresce quem não quer, Fabrício. O mundo hoje está aí, a gente não só internet, né? A gente fala, vai para a internet e tal, mas o quão é importante trazer uma pessoa para dentro da sua empresa falar de um tema. Lógico, e esse olho no olho, uma pessoa, e você fala a linguagem das pessoas que estão ali, por exemplo, você é um cara que veio do agro. Sim. Então, sem dúvida, quando você chega ali num mercado agro, num pessoal do agro, você entende essa realidade, você entende essa dor, você entende essa linguagem. Com certeza. Né? E gente da própria cidade que fala, é o Carlos, cara. Claro. É o Carlos Leão e tal, não sei o quê. Então, traz essa proximidade, sem dúvida o resultado vem muito maior, né? Com certeza, né? E isso acaba sendo um tabu. Né? A pessoa olha para isso e a grande realidade que a gente vê hoje é que muitas vezes o empresário, o gestor, o líder, tá com aquele problema, tá com aquela dor e ele acaba se esquecendo que a melhor pessoa para comandar e mudar o resultado da sua empresa é ele próprio. Então, quando ele treina, na verdade o nome já fala, né? Treinador. Qual é a dor? A dor é a venda? A dor é a comunicação? A dor é a entrega? Como é que está sendo a entrega? E ele não busca, e muitas vezes, num estalar de dedo, num day training, numa palestra, numa palavra, o funcionário vira a chave, o gestor vira a chave e ele aprende. E a gente, como a gente está andando em muitas empresas de vários segmentos, a gente está vendo que cada dia mais, a empresa que entrega mais, que melhora seus resultados, melhora seu caixa, seu dinheiro em caixa, é a empresa que cuida e treina seus funcionários. Porque não vai ter saída, viu? Você que está assistindo a gente, deixa eu te falar uma coisa, não vai ter saída. Ou você vai fazer e vai potencializar os seus funcionários agora, ou o seu concorrente vai fazer, você vai ficar para trás e você vai ter que fazer daqui a pouco. Com certeza. Porque o resultado é gigante, né? Com certeza. Quais são os resultados aí que você já viu de empresas que mudaram, como que mudou isso e de repente até dentro da sua própria estrutura, né? Claro. Como que melhorou dentro do teu negócio, porque hoje você passa para os outros, mas você fez primeiro em casa. Com certeza, com certeza. Esse gerenciamento é muito válido, né? Inclusive ontem eu estava aqui também na Parque, que é um outro instituto aqui também de Indaiatuba, que nós estávamos ontem lá participando com um grupo de empresários e a gente pôde observar o quão difícil é largar o osso. Né? O empresário está ali e tem uma rede de funcionários, mas ele tem aquele negócio de fazer. Então, nós, quando estava lá na nossa empresa mesmo, é aquele negócio, a excelência, né? De pilotar a máquina, de fazer. E a gente observa o seguinte, se você quer crescer, como é que você está passando essa gestão? Como é que você hoje tem liderado as pessoas que trabalham com você? E existe processo. E existe também tempo. Mas eu não consigo fazer isso. Claro, né? Às vezes a gente pensa assim, qual é o melhor momento para plantar uma árvore?
Ah, é hoje? Não, é a das 5 anos atrás. Então, nunca é tarde. Às vezes a pessoa fala, treinamento não é para mim, eu vou chamar uma palestra, isso não vai fazer efeito. Cara, faz efeito sim. Então, à medida que eu pude olhar isso e pude aplicar esse tipo de aprendizado dentro da minha própria empresa, eu pude perceber o quanto valor tem isso, o quanto muda. E não muda só o meu convívio, o convívio da minha família, o convívio dos meus funcionários, e isso muda o jogo. Infelizmente, a gente tem que olhar para isso, e isso muda o jogo, Fabrício. Felizmente, a gente tem que olhar para isso. E como é que é, Carlos? Porque hoje eu sei, você tem lá o seu instituto montado e você viaja o Brasil inteiro, cara, buscando mais formação. Com certeza. Buscando mais conhecimento. A gente já se encontrou em Feira de Santana, isso aí. Onde você estava aprendendo mais para poder levar lá para o Rio Verde e eu aprendendo mais para trazer aqui para São Paulo. Você veio agora aqui para São Paulo para aprender mais, para levar lá para o Rio Verde, a gente se encontrou aqui de novo. Com certeza. Semana que vem você vai estar em Campinas, eu vou estar também em Campinas aprendendo mais para levar lá para o Rio Verde. Então, quer dizer, tem todo um investimento aí por trás para entregar para as pessoas. Como é que é essa busca de conhecimento e essa responsabilidade que está por trás de toda essa metodologia? Né? Com certeza. O que acontece? Às vezes a pessoa... Existe aquele, entre aspas, né? Que o santo de casa não faz milagre, né? Ou seja, as pessoas, às vezes, que estão próximas de você, às vezes não acreditam em você. E o que eu quero dizer para vocês? A gente tem estudado, a gente tem trazido altos investimentos justamente em conhecimento. Né? Assim como o Fabrício falou, Feira de Santana, a gente tem bastante conhecimento por lá. Estamos aqui direto em São Paulo, trazendo muitos insights para muitas empresas e também trazendo conhecimento para nós mesmos. Esse leque de aprendizado, de conhecimento, a gente entende que é uma ambiência. Então, eu costumo trazer isso muito, que me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Né? Tubarão anda com tubarão, sardinha anda com sardinha, né? Tanto é que nós estamos aqui juntos, né, Fabrício? E águia não anda com pardal. Não anda. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Então, o que eu quero te dizer? A entrega nossa é fora de patamar. A grande verdade é essa. Não é que a gente tem que falar, não, mas a gente se capacitou justamente para ter uma entrega fora da curva, né? A gente tem entregado trabalhos aí, o último trabalho que a gente entregou por corporativo foi para Germinar, né? E eles acharam transformador, e tanto é que a gente tem escalado isso para várias outras empresas. Né? Isso aí, o mundo corporativo está crescendo cada vez mais. E como é o olhar das pessoas da cidade, Carlos? Eu estou te perguntando porque é o seguinte, às vezes o cara da cidade não valoriza tanto a gente quanto a gente imagina, né? Porque você vai buscando, você vai crescendo, e hoje, cara, eu não sei como é que tá a tua agenda, mas eu sei que você já é um palestrante internacional, você é um palestrante convidado a estar na Europa falando sobre o teu assunto, cara, levando o teu conhecimento, você e tua esposa. Vocês foram convidados para estar lá, eu sei porque estava no dia do convite, claro. Eu sei porque eu vi isso, e às vezes a gente contando, as pessoas não acreditam, falam, claro. Mas o Carlos, Jesus foi pregar fora, porque lá em casa ele não era tão... Exatamente. E você é um cara super valorizado, aonde você está, você é um cara super valorizado nesse ambiente nosso. Como é que você se enxerga hoje, né? Porque há uns anos atrás, é o que você falou, cara, eu fui buscando para mim e hoje eu tô transbordando isso para os outros, e algumas empresas já estão acreditando, e cada dia chegam mais empresas, porque você entrega esse resultado. Mas como você se sente sendo convidado para hoje dar uma palestra, representar Rio Verde fora do país, representar Rio Verde aqui em Campinas, representar Rio Verde lá em Indaiatuba, onde você esteve ontem, com certeza. Representar Rio Verde aqui no Instituto Chama em São Paulo. Como você se sente, cara? Cara, o que eu posso trazer para você esse sentimento é uma gratidão profunda. Saber que muitas das vezes a gente não acredita na gente, e a única pessoa que pode te tirar de qualquer lugar e te colocar em outro patamar, em outro degrau da vida, é você mesmo. Então, quando eu olho tudo para isso, eu vejo esses convites, essa entrega, essas viagens que a gente anda fazendo, e a gente consegue olhar e enxergar, poxa, cara, o quanto isso foi grandioso, sair de onde eu estava, com aquela que não tinha nenhuma perspectiva de visão de futuro, e saber o quanto a gente evoluiu e o quanto a gente tem entregado para outras pessoas. Isso é uma gratidão que a gente sente aqui imensamente, que dinheiro nenhum paga, né? Normalmente as pessoas falam, mas você está aí, você está não sei o quê. Cara, não é sobre dinheiro, é sobre entrega. É sobre transbordar na vida das pessoas. É sobre crescimento, sobre abrir chaves, sobre prosperidade. E às vezes as pessoas acreditam que prosperidade é a conta bancária. Prosperidade talvez é esse aqui. Tá aqui, ter essa liberdade de estar vindo passear aqui em São Paulo,
participar de alguns eventos, poder participar, viajar para fora do país. Eu acho que essa é a maior liberdade que cada um tem. Muitas vezes a gente está lá naquela prisão, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Trabalhando de CLT, o salário do final do mês, a gente não consegue escalar e entender que liberdade muitas vezes não é só o dinheiro. É você estar podendo fazer o que gosta, quando gosta e quando e com as pessoas que a gente gosta. Isso para mim é o maior valor que tem. Olha, eu quero deixar então aqui o convite para você que é do Rio Verde, você que é do Centro-Oeste, você que é da região de Rio Verde, conhecer um pouco mais do Instituto Leão, sabe? De verdade, vocês têm aí no berço de vocês um dos caras considerado um dos grandes treinadores, um dos caras que anda com os maiores treinadores do Brasil, um dos caras que tá se preparando o ano todo e ele tá aí no quintal, tá aí fácil acesso, tá aí entregando palestra de graça, cara, para vocês, tá aí entregando conteúdo, transbordando nessa cidade. Então aproveita, conhece, vai lá, vai tomar um café no Instituto, né? Chega lá e fala assim, pô, vim tomar um café só para conhecer esse ambiente, vim aqui participar dessa palestra aqui com você, Carlos. Quero conhecer um pouco mais do seu trabalho. Carlos, a gente está chegando no final do podcast, do Academia do Saber. Se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar transbordando o tempo todo. Deixa um recado para quem está assistindo a gente, deixa uma mensagem, passa as redes sociais aí do Instituto, a sua, porque é muito importante que as pessoas tenham esse contato mais próximo. Tranquilo. A gente está agora, essa escalada nossa, né, no desenvolvimento humano, a gente está abrindo agora, recentemente, o nosso Instituto Leão, é na Avenida João Paulo, lá no Parque Laranjeiras. O meu Instagram é @eu-sou-Carlos-Henrique-Leão e quero fazer o convite para vocês entrar nas nossas redes sociais, participar das nossas agendas, fazer uma visita, vir conhecer nossas palestras, nosso trabalho. Vai ser um prazer receber vocês lá, sua família, seus funcionários, seus líderes, para que possam tomar um café, marca na sua agenda aí e vem fazer uma visita para nós lá. Então, deixa eu te pedir uma coisa, que você vai fazer só para quem assistiu aqui, no Academia do Saber. 5 empresas, cara, que você vai dar um diagnóstico gratuito da empresa, se o cara te mandar uma mensagem no privado. 5 empresas que você vai chegar, o cara, você tá aí, você tem a sua empresa, você fala assim, ó, eu queria ter um diagnóstico gratuito do Instituto Leão. E aí ele te manda no Instagram, e aí uma mensagem. E te manda uma mensagem, os 5 primeiros. Tá combinado. Se compromete? Comprometo. Tá feito. Então, tá lançado. Então, se você tem uma empresa no Rio Verde ou na região do Rio Verde, que é um diagnóstico gratuito do Instituto Leão, com a metodologia do Instituto Leão, essa é a tua chance. Agora, ó, no Instagram do Carlos, no Instagram pessoal dele, você vai mandar uma mensagem e falar assim, acabei de ver no podcast e eu tô querendo um diagnóstico gratuito da minha empresa, sem compromisso, sem nada. Ele vai conhecer a tua história e vai te dar o diagnóstico da tua empresa. Isso não tem preço. Isso aí. Eu vou honrar isso aí. As 5 primeiras empresas que me buscar no Instagram, comentar aqui abaixo do podcast, abaixo do vídeo, eu vou fazer uma visita pessoalmente aí, vou entregar um conteúdo maravilhoso para vocês. Fica tranquilo. Então é isso. Carlão, pretendo estar com você de novo. Bom, mas a gente vai estar em Campinas, claro, mas pretendo estar com a gente de novo aqui no Academia do Saber e me comprometo a estar lá no Instituto Leão fazendo uma entrega também para você e para o teu pessoal. Na verdade já está marcado, Fabrício, né? Eu tô te aguardando lá esse ano ainda para a gente fazer um evento lá com a sua presença dentro do meu instituto e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Você está convidado, a casa está aberta sempre que você for em Rio Verde. Vai ser uma honra, meu irmão. Obrigado. Valeu. Mais uma vez. E semana que vem a gente volta com mais um Academia do Saber.